daughter of Brian Jones, one of the founding members of the Rolling Stones, is calling for a new investigation into his death. He was brilliant. He was a brilliant musician. He shocked everybody with the quality of his playing. He was found dead, floating in a swimming pool, the victim of an apparent drowning accident. Or was it? He was a very good swimmer. You know, how could he have drowned in his own swimming pool? I think that he was murdered, and I think that the police did not investigate it the way that they should have. So he turned around and says, it was me that done Brian. And someone came in and said, Brian's just died. Everybody just looked at each other and go, finally. Todo mundo conhece Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e Amy Winehouse. Mas antes deles, um garoto loiro e introvertido fundou os Rolling Stones, inventou o rock psicodélico e morreu afogado na piscina de casa. Eu sou Gabriel Cesário. No vídeo de hoje do Véu do Desconhecido, vamos resgatar a história de Brian Jones, a lenda esquecida do Clube dos 27. Lewis Brian Hopkins Jones, também conhecido como Brian Jones, nasceu em 28 de fevereiro de 1942 na Inglaterra. Brian era fascinado pelo R&B americano desde muito jovem, fascínio esse que era fomentado pelos seus pais. O pai de Brian era professor de piano, além de trabalhar como engenheiro aeronáutico, e sua mãe tocava piano e órgão no coral da igreja local. Aos 17 anos, Brian ganha seu primeiro violão e começa a se apresentar em clubes locais de blues e jazz. Em maio de 1962, ele colocou um anúncio em um jornal de clubes em busca de músicos para um novo grupo, o que resultou, em 1963, na formação definitiva dos Rolling Stones. Inclusive, o nome Rolling Stones foi uma ideia inesperada de Brian Jones, que surgiu quase como uma coincidência divina. Enquanto ele falava com o dono de uma casa de shows para tentar agendar um show para a banda, foi questionado qual o nome da banda. E sem pensar muito, olhou para o chão do seu apartamento, onde havia o álbum Best of Muddy Waters, e a faixa 5 do lado 1 era Rolling Stone Blues. E assim nasceu um dos nomes mais icônicos da história da música. No início, Brian também se intitulava líder por conseguir marcar alguns shows e recebia 5 libras a mais por semana que os outros, que gerou ressentimentos por parte de Mick e Keith. Entre 1964 e 1967, os Rolling Stones lançaram 8 álbuns de estúdio e emplacaram 10 singles entre os 5 primeiros lugares, sendo 5 deles número 1 nas paradas. Brian Jones, oficialmente o fundador e líder criativo da banda, era visto como o Stone original, a ponte entre o blues raiz de Chicago e o rock psicodélico que invadiu as rádios de todo o mundo. Mas o que o mundo não conseguia ver era que Brian Jones tinha seu lado bastante perturbado, e devido ao seu abuso pesado de drogas e álcool, esse lado sempre se sobressaía. Em uma ocasião, Brian Jones agrediu de forma brutal uma fã que havia invadido o local onde iriam realizar uma apresentação. Ele simplesmente a encontrou em um corredor e, ao perceber que ela estava tentando contato com a banda de uma forma indesejada, acabou a agredindo. O empresário da banda, Andrew Loog, chegou no local após algum tempo e percebeu que a situação era muito séria. Brian Jones já não estava mais lá e o empresário resolveu dar uma lição no músico que não poderia sair impune daquela situação. Andrew não quis envolver a polícia, pois, segundo ele, isso arruinaria totalmente a primeira turnê da banda. A decisão que ele tomou foi pedir a um segurança da banda para que desse uma lição em Brian, autorizando qualquer tipo de agressão, contanto que não fosse no rosto do músico, pois os Stones iriam se apresentar em um programa de TV mais tarde daquele dia. E assim foi feito. O segurança acabou espancando Brian tão pesado que acabou quebrando uma de suas costelas, e teve que se apresentar na TV à base de analgésicos, mal conseguindo se mexer. Com o passar do tempo, Brian viu sua influência dentro dos Stones diminuir. O sucesso das composições de Jagger e Richards e o controle do empresário Andrew Loog o empurraram para escanteio. Inclusive, uma curiosidade é que ao tocar Satisfaction ao vivo,
que era uma composição de Mick e Keith, Brian tentava sabotar tocando de forma errada ou muitas vezes tocando temas infantis como o de Popeye, o marinheiro, enquanto a banda tocava a música normalmente. Sua frustração era nítida e para os outros membros soava como uma espécie de ciúmes e inveja. Em 1967, a situação explodiu. A banda decidiu viajar para o Marrocos como uma forma de fuga da imprensa britânica. Mas durante a viagem, que era para ser um retiro pacífico, Brian acabou se tornando violento com sua namorada, Anita Pallenberg, que o trocou por Keith Richards como uma espécie de vingança. Keith e Brian acabaram saindo na mão, onde Brian acabou hospitalizado. A partir desse ponto, a banda já não era mais a mesma. Brian faltava cada vez mais às gravações e se recusava muitas vezes a contribuir para as composições. Nas suas aparições midiáticas, Brian sempre aparecia grogue e desorientado. Em maio de 1967, ele acabou preso por posse de drogas e alegou que tudo não se passava de um engano. Suas últimas grandes contribuições foram para Jumpin' Jack Flash e o álbum Beggar's Banquet, na faixa No Expectations, onde ele tocou sua última guitarra solo significativa. Em dezembro de 1968, participou do Rock and Roll Circus, onde era perceptível seu colapso enquanto músico. Em maio de 68, Brian Jones foi preso pela segunda vez por posse de cannabis. Ele disse que a droga havia sido deixada por antigos inquilinos, mas o problema é que ele estava em liberdade condicional. O júri o considerou culpado, mas o juiz teve compaixão. Em vez da cadeia, aplicou uma multa pesada e um alerta severo, mas a advertência não foi suficiente. Seus problemas legais, o abuso de drogas, as oscilações de humor e o crescente afastamento dos companheiros de banda tornaram sua participação nos Stones insuportável. Em 1969, os Stones queriam voltar aos Estados Unidos para a primeira turnê em 3 anos, mas Brian não tinha condições de viajar. Seu visto de trabalho havia sido negado por conta das condenações por drogas. Durante as sessões de Let It Bleed, em maio de 1969, ele acabou batendo sua moto em uma vitrine de loja e foi hospitalizado sob um nome falso para evitar mais polêmicas midiáticas. No dia 8 de junho de 1969, Jagger, Richards e Watts bateram à porta de Brian para dizer que o grupo que ele mesmo havia fundado seguiria sem ele. Para o público, Brian anunciou uma saída voluntária, alegando que não via mais olho no olho com os outros membros. Em seu lugar, entrou o guitarrista de 20 anos, Mick Taylor. Brian então se retirou para Cotford Farm, a antiga casa de A.A. Milne, o criador do ursinho Pooh. Segundo testemunhas, após alguns dias, Brian estava mais feliz do que nunca e já falava em formar outra banda. Mas na madrugada de 3 de junho de 1969, tudo mudou. Brian Jones foi encontrado imóvel no fundo da piscina de sua própria casa. Sua namorada, Anna Wallen, jurou que ele ainda tinha pulso quando o tiraram da água. Mas quando os médicos chegaram, já era tarde. Brian foi declarado morto no hospital aos 27 anos. O legista concluiu morte acidental por afogamento, e a notícia abalou o mundo do rock. Diversos artistas da época prestaram homenagens, como Jimi Hendrix e Jim Morrison, que coincidentemente morreram nos 2 anos seguintes, ambos aos 27 anos. Morrison, curiosamente, no mesmo dia, 3 de julho. We were working in the studio with Jimmy Miller. And someone came in and said, Brian's just died. Everybody just looked at each other and go, finally. It was almost like it was bound to happen, one way or another. It was a horrible moment. And I don't know how many months later that was from when we went down to see him. He died 3 weeks later. Fuck. 2 dias após a morte de Brian, os Rolling Stones tinham um show gratuito marcado para o Hyde Park, em Londres. Seria a estreia do novo guitarrista Mick Taylor. A banda decidiu transformar a apresentação em um tributo. O funeral, poucos dias depois, teve apenas 2 dos Rolling Stones, Charlie Watts e Bill Wyman. Jagger, no dia, estava na Austrália participando do filme Ned Kelly e argumentou na época que não poderia quebrar o contrato. Keith Richards nem sequer falou sobre seus motivos, que de certa forma marcou o público da época de forma significativa.
Desde a madrugada de 3 de julho de 1969, quando Brian Jones foi encontrado morto, o caso nunca foi totalmente esclarecido. Oficialmente, o legista classificou a morte como um acidente por afogamento, agravado pelo uso de álcool e drogas. Mas para muitos, essa versão não é bem aceita. A principal teoria aponta para Frank Thorogood, um construtor que trabalhava na reforma de Cotford Farm. Thorogood foi a última pessoa a ver Brian vivo. Anos depois, em 1993, teria confessado em seu leito de morte ao motorista e segurança dos Stones, Tom Keelock, que morreu em 2009. Police immediately suspected Thorogood. And they're saying that they thought I'd done it. And that's why they kept me behind. Without any firm evidence against him, police had no choice but to accept his account of what happened that night. But Keelock, an old school friend, says Thorogood dramatically changed his story 5 months after this film was made on June the 23rd last year. You know, I went to see Frank in the hospital. He was very seriously ill. He looked very, very bad. And after a lengthy conversation, he said to me, Tom, there's something I've got to tell you. He said, I've got to put my house in order. And I thought, house in order? What's that? He said, I'll tell you something after all these years, but you must promise me not to say anything until I die. So, well, what's that? So he turned around and says, it was me that done Brian. A motivação, segundo relatos, teria sido dinheiro. Thorogood já havia recebido 18 mil libras pelo trabalho, mas queria mais 6 mil libras. Brian o teria demitido no próprio dia da morte, recusando-se a pagar o valor extra. A namorada de Brian na época, Anna Wallen, que estava na propriedade, sempre acreditou que ele não morreu de forma natural. Anna Wallen says that it was her, Frank Thorogood, Brian Jones, and Frank Thorogood's mistress who were there at the house that night. No other people, just the 4 of them. Anna Wolin says that the simmering animosity between Brian and Thorogood came to a head after Brian decided to fire him. According to Anna, Brian invited Thorogood and his girlfriend over to the house that night to discuss the situation. They talked for a while, then went out to the pool for a swim. She returned to the house to take a phone call, leaving Brian alone with Thorogood and his girlfriend. A few minutes later, Anna heard the girlfriend screaming for help. Uma das testemunhas mais importantes era Janet Lawson, uma enfermeira que estava na casa naquela noite. Anos depois, antes de morrer de câncer, ela deu um depoimento contundente sobre o caso. She comes running down the stairs and sees Frank Thorogood with a towel around his neck, his hands shaking, trying to light a cigarette in the kitchen. She runs out to the pool and sees Brian lying on the bottom of the pool at night, floating eerily face down. She's screaming at the top of her lungs. Why doesn't anybody help him? Why doesn't anybody help him? She runs in and grabs Frank and she says, why didn't you save him? Why didn't you do something? Frank says absolutely nothing to her, stands there trying to light the cigarette, his hand shaking like a leaf. She drags him out to the pool and the 2 of them go into the water and fish out his body, which is still warm. This is literally moments later, to no avail. Brian's gone. She's screaming at Frank, you killed him, you killed him. He clams up, doesn't say a word. He's stone cold, clammed up. And she knew in her heart that he killed him. When the police showed up, Thorogood told her to just say that she came downstairs and saw Brian at the bottom of the pool. Mas há relatos ainda mais perturbadores. Um amigo de Brian, o socialite Nicholas Fitzgerald, disse ter chegado à festa por volta das 23 horas e visto pelo menos 3 homens e uma mulher, olhando para um corpo boiando na piscina. Ele afirma que foi então ameaçado por um homem. Journalist Nicholas Fitzgerald recalled that he and a friend had gone to the mansion that evening. There, they stumbled upon a shocking scene. He claims there were about 8 or 10 people partying, guys and girls, and that the guys from the crew were taunting Brian Jones. And a man had jumped on his back, and there was a vicious fight in the pool where they were holding Brian down underneath the water. O primeiro policial a chegar no local, PC Buster Evans, também ficou desconfiado. Anos depois escreveu: o comportamento e a atitude das testemunhas na cena levantaram suspeitas que permaneceram comigo. Em agosto de 2009, após o jornalista investigativo Scott Jones entregar 600 documentos inéditos à polícia de Sussex, incluindo arquivos dos arquivos nacionais nunca antes revelados, as autoridades anunciaram uma revisão do caso pela primeira vez em 40 anos. Mas em 2010, a polícia decidiu não reabrir a investigação,
afirmando que não há novas evidências que sugiram que o veredito original de morte acidental estava incorreto. I would love to have them reopen and get some answers, to get some solid answers. His daughter Barbara believes the case was never properly investigated. His death is a bit of a mystery. I've always wondered about it. I think that he was murdered. And I think that the police did not investigate it the way that they should have. Uma coisa é certa, Brian Jones foi uma lenda do rock com contribuições imensuráveis para os Stones e morreu de forma trágica e misteriosa em sua própria piscina. A pergunta que fica é, será que foi apenas um acidente ou Brian teria sido realmente executado por um motivo banal?